Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Pai. Até aqui o Senhor falou conosco, meu Pai. E eu creio, Jesus amado, que Tu vai continuar falando nessa noite através da Tua filha, Senhor. Pai Santo e Pai amado, usa ela conforme a Tua vontade nessa noite, Senhor. Pai Santo e Pai amado, que não deixe ela que venha falar nada sobre dela mesmo, mas sim da Tua palavra, assim que o Senhor colocar na boca dela nessa noite, Jesus amado. Continua abençoando, continua, Senhor Deus poderoso, Pai, dando poder e dando graça. E vamos receber a pastora dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluias. Feliz em ver o nosso irmão Luiz Fernando nos visitando aqui outra vez, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas 18, a partir do versículo 9. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel na vida daquele que crê. E tem resposta para aquele que busca. Aleluias. Amém, igreja? A parábola do fariseu e o publicano. Lucas 18, versículo 9. Aleluias. Deus de Israel, Aleluia. propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele por todo que se exalta. Será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A igreja pode se sentar glorificando o nome santo do Senhor. Esse texto, aleluias, vem falar para nós de 2 homens que subiu ao templo. O fariseu, ele gritava aos 4 cantos do templo, que pelo tom do texto ele falava em alta voz. No início da palavra, parece que ele está com a palavra de agradecimento. Mas depois ele começou a se expor. Né? Que ele não era adúltero, que ele não roubava, que ele dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. E que não era igual ao publicano que estava. Porém, o publicano, na sua humildade, ele sequer levantava os seus olhos. Mas o que ele diz ao Senhor: ó Deus, se for propício a mim, pecador.
Aqui nós vemos uma oração soberba e vê um clamor de humildade. O soberbo aqui, ele se expunha, que ele orava, ele jejuava, ele dizimava, enquanto o outro, na sua humildade, a única coisa que ele disse: ó Deus, se propício a mim, pecador. O Deus quer de mim, de você, o quê? Que nós sejamos retos. Que nós usamos não só a nossa boca, mas que nós usamos o nosso coração. Desde o início do culto, Deus está falando. Igual o irmão Luiz Fernando disse sobre o testemunho dele, que todos aqui o conhecem. Mas eu quero dizer para você, irmão Luiz Fernando, você tem idade de ser meu filho, né? O cair é do homem. O levantar é de Deus. E quando Deus tem promessa, você pode até escorregar. Mas é o que eu sempre digo, não fuja de Deus na reta, porque Ele te pega na curva. E quando Ele pega na curva, Ele pega para amassar. Ele pega para passar na moinha. Não vamos ser como este fariseu. Porque o fariseu aqui queria mostrar o que ele fazia. Que muitas das vezes as pessoas acham que o dinheiro compra tudo. Que o dinheiro cobre tudo. E eu costumo dizer que se o dinheiro tivesse tanto poder, rico não morria, rico não adoecia. Quando veio a pandemia da Covid, isso aí é doença não sei do que. Isso aí eu não sei de onde veio. Se fosse algo que fosse planejado pelo homem, não atingiria os ricos. Os ricos não morreriam de Covid. Os ricos não seriam embalados naqueles sacos plásticos jogados na cova. Então, eu falei naquela época e falo de novo. Nós temos que considerar a Covid como uma daquelas pragas que foi lançada no Egito. Porque tudo que está acontecendo sobre a face da terra é bíblico. Tem um texto na Bíblia que fala sobre o rio Nilo, que virou sangue, a água virou sangue. Estamos vendo falar em vários lugares aí que a água está ficando vermelha como sangue dos rios. Estamos vendo falar das pragas que estão chegando, matando lavouras. Tudo o que aconteceu no passado está acontecendo. Isso significa que Deus está às portas. E ainda hoje existe fariseu que bate no peito: eu posso, eu faço, eu sou. E tem aqueles humildes que falam: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sei que eu sou pecador. Igual o Luiz Fernando falou aqui que ele tinha vergonha de chegar nos pastores e os pastores mandaram ele banhar vergonha na cara. Deus leva nós até um certo ponto. Ele dá corda. Ele te dá espaço. E vai dando oportunidade. Mas chega no ponto que as oportunidades dele... Porque tem gente que fala assim, a Bíblia está falando que os últimos serão os primeiros. Então eu posso aprontar tudo. Enquanto os bons ficam lá dando glória. Enquanto os bons ficam lá gritando aleluia. Enquanto os bons ficam lá gritando por um Deus que não vê. Eu posso aprontar tudo, porque os últimos serão os primeiros. Mas será que já pensou que os últimos também podem ser os primeiros a ser lançados no fogo do inferno? Eu perdi o meu pé. Então nós temos que começar a fazer uma aliança com Deus. A fazer um concerto com Deus. E o que o inimigo hoje está atacando não é quem está no mundo, não. É quem está dentro da igreja. Ele está atacando as famílias. Por
Por que que ele está atacando a família? Porque quando destrói uma família, não destrói só uma pessoa. Destrói a família inteira. Então, ele está atacando as famílias. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. Quando Ana vai chorar no templo, pedindo a Deus um filho, e prometeu que se ele lembrasse dela e concedesse ela a petição, que ela o devolveria. Ele seria entregue ao Senhor. E ela fez isso. Quando Samuel atingiu a idade que foi desmamado, ela levou ele e entregou na mão do profeta. Ela cumpriu a palavra. E depois disso, Deus a abençoou com mais filhos. Mas, pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Hoje é culto de família. Aleluia. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você fez um propósito com Deus, cumpra. Porque se você fizer um propósito e falhar, ele toca onde mais dói. Pastora, Deus não é vingativo. É lógico que não. Mas ele te quer na perfeição. Deus quer a presença dele, adoradores, mas que adore com a alma. Sabe por quê? Deus não gosta de plateia. Os cantores de primeiro dava gosto a gente ouvir hinos. Tamara Lima, da Antônia Gomes. Agora virou comércio. A palavra do Senhor está virando comércio. E a palavra do Senhor diz: o que de graça recebeis, de graça dá. Hoje vai ver mãe jogando filho no lixo, filhas gerando filhos dos próprios pais, mãe pedindo permissão na justiça para se casar com um filho. Mas, pastor, isso não é bíblico. Claro que não. Homem casar com homem, mulher casar com mulher, pai casar com filho, filho casar com mãe. Mas o incesto, isso chama incesto, existe na Bíblia. O filho de Davi ficou com a própria irmã. Já leu isso na Bíblia, Luiz Fernando? O filho de Davi abusou da sua própria irmã. Davi, ele foi músico, participou de guerras e venceu, tinha um reino debaixo da sua autoridade, mas não tinha autoridade de reger sua própria casa. Quando falamos sobre fechar as brechas, porque não adianta você construir um palácio, colocar uma grade, colocar choque e falar daqui para dentro ninguém vai entrar, porque está cercado. Mas o que acontecer da grade para dentro, ele quem passar na rua vai ver, porque a grade é aberta. Assim somos nós. Quando nós começamos a falar com o Senhor em silêncio no nosso quarto, quando nós começamos a pedir o Senhor nas madrugadas, em silêncio, o diabo não se anda nos nossos pedidos. Porque ele não está te ouvindo o que você está pedindo. Quando falamos fechar a brecha, que tem coisas que é nós e Deus. E uma coisa, Deus está acima de tudo e de todos. Da mão do diabo Deus te tira, mas da mão de Deus ninguém te arranca. E Deus vai dando oportunidade.
E Deus diz na palavra dele: aquele que atrapalhar os planos dele e não aceitar a mudança, ele arranca. Papai é grande, forte. Ele arranca. Pequenininho. Ela é gorda. Aquele louvor que ele adora louvar aí, que Herodes foi comido de bicho, na realidade ele foi comido de bicho. Porque ele não adorou o Senhor. Nabucodonosor foi para o pasto ser bicho comer capim. Porque duvidou do Senhor. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão duvidando da promessa de Deus. As pessoas estão achando que a palavra diz: perdoai 70 vezes 7. Eu peco hoje, peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Eu peco amanhã, eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Mas vai chegar um momento que ele vai puxar a corda. Vai chegar um momento que ele vai apertar a porta no parafuso. E vai amassar. Quando chega nesse ponto que Deus começa a amassar, a gente começa a reclamar que Deus não é na nossa vida. Que Deus não está respondendo a nossa petição. Que não vale a pena estar na presença de Deus porque está passando por sofrimento. Mas será que quando pensamos assim, pensamos também que buscamos esse sofrimento? Quando pensamos que Deus está virando as costas para nós, será que pensamos que somos ingratos na presença de Deus? Porque tem cristão ingrato. Tem cristão que não valoriza o amor de Deus. E a palavra diz que nem todas as orações o Senhor as recebe. Essa oração desse fariseu, ela não passou do teto do templo para cima. Por causa da soberba e por causa do egoísmo dele, da mesquinharia. Que além de ele falar em alto tom, ele ainda falou que não era igual ao publicano. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão indo na igreja para ver se você está bem vestido, se você está bem calçado, se você está com seu cabelo chapado. Isso não existe, gente. Isso não existe. Aqui no versículo, quer ver? Ó? Aleluia. Deixa eu achar aqui para mim não falar coisa que não deve. Muito diferente é a oração do publicano. A sua oração se parece com o clamor, com a oração que está aqui no Salmo. No primeiro versículo do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição e um tremendal de lama. Significa, tirou do mundo do pecado. Tirou do mundo das ilusões. Assim foi considerada a oração daquele publicano. Davi, o salmista Davi, ele é considerado segundo o coração de Deus. Porque por tudo que ele errou. Davi foi adúltero. Davi mandou matar o seu melhor soldado, porque queria, como se casou com a mulher dele, de Urias. Mas tinha uma coisa que Davi fazia, que muitos cristãos hoje não fazem. Senhor, eu sou pecador, mas não afaste de mim a tua presença. Temos que aprender a nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, por mais que eu seja rebelde, por mais que eu seja pecador, não te afaste a tua presença de mim. Não solte a minha mão, porque sozinho eu não sei caminhar.
nossa em Deus, que conhecemos a palavra, quando afastamos da palavra, nós somos uma criança que está começando a andar, não consegue parar sozinha se a mãe não está segurando nas mãos. Isso chama a necessidade da presença de Deus. A necessidade de buscar Deus. Porque muitas das vezes a provação vem, a cobrança vem, para a gente enxergar a necessidade de todo dia estar declarando a nossa vida a Deus. A prova vem para nós ver que sozinhos nós não somos capazes de nada. E muitas das vezes o Senhor permite nós passar por provações para ver realmente quem é leal a nós. Eu fiquei olhando o pastor João falar aqui que perdeu os amigos, né? Eu lembro que antes dele se tornar cristão, todo sábado em casa tinha churrasco. Menos de dois engradados de cerveja não podia ser. Sobrinhos, irmãos, cunhados, né, patrão? Enquanto isso, o dinheiro estava indo pelo ralo. Amigo. Amigo. Eu não podia tomar bavaria, não. Tinha que ser Antártica Brahma. Carne. Carne. Tinha que ser da melhor. Aí, num belo dia, Jesus pega o pastor na curva. Ai, irmãos, agora eu sou cristão. Estou indo para a igreja. Foi a mesma coisa de falar assim, vou jogar uma inseticida no formigueiro que eu quero ver ela subir no meu canteiro. Não ficou um. Tanto a família dele quanto a minha. Passa anos sem falar um oi com nós. Começa a mudar de vida, servir a Deus fielmente, até a família vira as costas. Porque ninguém quer te ver bem. Eu quase não tenho amigos. Perdi praticamente todos. Mas tem uma coisa que eu não aceito perder. A presença de Deus na minha vida. As respostas de Deus na minha vida. Enquanto eu lembrar que o médico olhou para mim e para o pastor e disse para ele assim, para nós assim, vamos tirar um pedaço de carne das nádegas do seu filho para fazer enxerto no pé. Mas não é garantido que não vai ter rejeição. E não faço pelo SUS, tem que ser pago. Ali Deus provou para nós que Ele era fiel na nossa vida. O pastor falou assim, nós vamos gastar um centavo, vai ungir o pé dele e Deus vai curar. Ele hoje tem a cicatriz no pé. Eu olho para ele e falo, a cicatriz da promessa. Foi curado. Não gastamos um centavo com a cirurgia. Por quê? O pé dele chegou necrosado. Teve que obstruir ele, debilitar ele no hospital. Estava bebendo. Mas Deus honrou. Assim como Deus honrou nós, vai honrar cada um de vocês. Nós temos que sempre pensar como a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Porque em pé ela não podia enfrentar aquela multidão. Que corria risco de ser pisoteada, de ser apedrejada, que era considerada imunda. Mas ela conseguiu rastejar e tocar onde ninguém podia tocar, nas vestes do Senhor. E ali ela foi curada. Hoje eu não sei, conheço vocês, mas não sei o profundo do íntimo da vida de ninguém. Não sei qual é a necessidade que a sua vida precisa hoje. Não sei qual é o socorro que você está buscando hoje na presença do Senhor. Aleluia. Não sei a sua petição. Mas uma coisa
eu sei falar para cada um de vocês. Deus está com o ouvido inclinado para ouvir o que vocês estão pedindo, que eu estou pedindo. É, por aí. Basta nós abrir a nossa boca, ou mesmo em pensamento, falar: Senhor, eu não sou digno. Vamos fazer igual aquele centurião. Eu não sou digno que entre na minha casa. Mas apenas uma palavra, eu serei salvo. Eu serei curado. Eu serei restaurado. Apenas uma palavra, apenas um olhar do Senhor vai restaurar minha casa, vai restaurar minha família, vai me trazer de volta tudo que foi perdido. É isso que nós temos que pensar e falar com Deus. Amém, igreja? Assim eu agradeço na rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Aleluia. É bom demais quando a gente pede Jesus e faz, né, irmão? Aleluia. Mas muitas vezes, né, Jesus pede de nós e nós faz. Aleluia. Daí vem um milagre. Precisamos de um milagre urgente. E ele não faz. Aí nós falamos: que Jesus é esse? A gente pede e não faz. Por quê? Aleluia. A outra vez nós pedimos e ele fez. Mas de repentemente, nós falamos com ele, né? Ele também tem jeito de falar com nós. Ele não falha. Mas se nós falar com ele, ele também tem jeito de falhar com nós. Né? Foi isso que acontece na nossa vida. Aleluia. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ó, aleluia. Era amigo, fazia de tudo e depois duvidou que eu estivesse no lugar. Você falou: então vamos deixar ele descansar, vamos deixar ele repousar, daí depois eu vou ter um encontro dele. Ah, Senhor, mas o Senhor veio muito tarde que meu irmão já está morto. Já faz 3 dias que está lá dentro do sepulcro. Aleluia, glória a Deus. Apenas Jesus disse: ele não morreu. Ele está no sono profundo. Ah, Senhor, já cheira mal. Para Jesus não tem cheiro mal. Aleluia, glória a Deus. O cheiro mal não chega na nariz dele de qualquer maneira. Chegou para ele, foi vida. Aleluia. Aleluia. Só quis provar para ela. Aleluia, glória a Deus, que ele manda e desmanda. Através do que vinha do alto para ele. Autoridade que vinha do alto. Aleluia. Então ele tem o poder. Tem o poder de Deus. Cada um de nós tem o poder de Deus na nossa vida. Ah, Senhor, amanhã eu vou sair, Senhor, mas eu creio que eu vou em busca de uma bênção, eu vou em busca de um emprego, e eu creio que o Senhor já vai estar lá. Você vai levar o seu currículo para quê? Para entregar para eles, e costuma às vezes nem de pedir o currículo, que fala com você: não, você pode entrar para dentro, pode fazer o teste. Você faz o teste, não. Às vezes você não fez nada de bom para agradar dentro daquele teste. Ah, não, você não é o nosso empregado para ti hoje. Por quê? O que eles não viu de bom, Jesus mostrou para eles que isso está bom, está sendo bom para eles. E aí? Com Jesus ninguém pode, não, irmão. Aleluia, glória a Deus. Você viu Jesus, o diabo tentando jogar de todas as maneiras no deserto? No abismo? Ele sempre tentou jogar Jesus no abismo. Lá vai ele cutucando Jesus. Uma hora eu vou chegar, vou derrubar ele. Ah, tu pode pular daqui de cima, que você dá as ordens, seus anjos te protegerão. E aí? Claro que eu podia pular se eu quisesse. Mas ele mostrou para ele, aleluia, glória a Deus, que tudo era dele. Tudo era do Pai. Tudo era dele também. Né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então eu creio comigo. Tudo ele pede a Deus e pede com fé. E dobra o seu joelho e fala com ele. Recebe, irmão. Aleluia. Bênçãos, milagre, vitória. Não é coisa para poder